Quando a gente fala adjunto adnominal, nós estamos pensando numa função sintática que pode aparecer de três maneiras. Primeiro, o adjunto adnominal pode ser assumido por uma palavra periférica de um substantivo, uma palavra que seja um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome. Então, artigo, adjetivo, numeral e pronome podem funcionar como adjunto adnominal. O segundo tipo de adjunto adnominal, ele não é uma palavrinha em si que concorda com o substantivo, mas é uma locução, aquela combinação de preposição mais substantivo, como a gente vai ver agora, por exemplo. Então veja, quando você tem o nome do filme Laranja Mecânica, o núcleo é o substantivo laranja. Mecânica é um adjetivo. Mecânica funcionaria sintaticamente como adjunto adnominal de laranja. É o que acontece em O Poderoso Chefão, em que você tem chefão como núcleo substantivo. E se alguém pedisse a classificação dessas duas palavras, desse artigo o e desse substantivo poderoso, você teria aí dois adjuntos adnominais na forma de palavras periféricas. Mesma coisa em Os Sete Samurais, em que samurais é o núcleo, os artigo funciona como adjunto adnominal e sete, que é um numeral, funciona como adjunto adnominal, adjunto do nome samurais. Mesma coisa em O Sétimo Selo. O núcleo é selo, substantivo, você tem dois adjuntos, o e sétimo. E também em janela indiscreta. Janela é o núcleo, indiscreta é o adjetivo que funciona como adjunto adnominal. Você teria, por fim, juventude transviada, em que juventude é o núcleo, o substantivo, e transviada é o adjetivo que funciona como adjunto adnominal. Ocorre, no entanto, que o segundo tipo de adjunto não é uma palavrinha que concorda com o núcleo substantivo. Veja, em Um Estranho no Ninho, o núcleo é estranho. Eu tenho um, que é um artigo, palavra periférica, que funciona como adjunto. Mas agora eu tenho a locução no ninho, que está ligada a estranho. Então, nesse caso, eu tenho dois adjuntos, um de cada tipo. Uma palavra periférica, como um, e uma expressão, que é no ninho, especificando esse estranho. Em Cidade de Deus, a locução de Deus especifica, qualifica cidade. Funciona, portanto, como adjunto adnominal, porque vem colado com o nome cidade. Um sonho de liberdade é como Um Estranho no Ninho. Eu tenho um artigo antes do substantivo nuclear sonho e depois eu tenho de liberdade. Sociedade dos Poetas Mortos. Observe que o núcleo sociedade é transformado agora por uma locução dos poetas mortos. Assim, a locução dos poetas mortos é uma locução que funciona como adjunto de sociedade. Dentro desta locução, dos poetas mortos, eu tenho o núcleo poetas. Se eu quisesse, eu poderia até classificar. Mortos, dentro da locução, é o adjunto adnominal do nome poetas. Central do Brasil é como Cidade de Deus. Do Brasil é a locução que funciona sintaticamente como adjunto de central. Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tenho dois adjuntos. Eu tenho primeiro o adjunto póstumas, que é um adjetivo, e é aquele primeiro tipo de adjunto adnominal, uma palavrinha que concorda com o núcleo substantivo. E depois eu tenho a locução, de Brás Cubas, que funciona como o segundo tipo de adjunto adnominal, ou seja, a locução relacionada ao nome. Tudo bem? Agora a gente vai lembrar como é que se classifica, como é que se caracteriza o complemento nominal, que é uma função sintática que se agrega também aos núcleos substantivos. É típico do complemento nominal ser marcado por preposição. Então ele é uma expressão que muitas vezes a gente confunde com o objeto indireto, como você vai ver. Agora, a marca do complemento nominal, como o nome diz, é que ele deve estar ligado a um nome. Seja esse nome um substantivo, seja esse nome um adjetivo, porque o adjetivo também é um nome, seja esse nome um advérbio, porque advérbio, creia, também é classificado como nome. O substantivo ao qual um complemento nominal se liga, você vai ver, é sempre um substantivo abstrato. Tudo bem? Então, agora, quando eu tenho alguém ainda tem dúvida de sua capacidade, veja que muitas pessoas, quando são chamadas a analisar esta função sintática em da sua capacidade, acham que tratar-se de um objeto indireto. Porque fazem assim. Alguém ainda tem dúvida do quê? Quem tem dúvida de alguma coisa, da sua capacidade. Mas não é o caso. Não é um objeto indireto, porque objeto indireto deveria estar ligado a um verbo. A classificação objeto indireto diz que a palavra
que se classifica como objeto indireto, tem preposição, mas se liga a um verbo. Veja que dúvida é um substantivo. Então esse da sua capacidade, que muita gente acha seria um objeto indireto, nesta frase, por estar ligado a um substantivo que é dúvida, classifica-se como complemento do nome, complemento nominal, complemento do substantivo do nome dúvida. Tudo bem? Agora veja, se eu tivesse alguém ainda duvida de sua capacidade, agora sim, de sua capacidade seria um objeto indireto, porque um objeto indireto é um termo preposicionado que se relaciona a um verbo. Então a diferença básica entre o complemento nominal e o objeto indireto, para a gente começar a pensar em complemento nominal, a função complemento nominal só pode estar relacionada, como o nome já indica, a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, ou seja, a um nome. Só é possível ter nojo daquele ser. Por que a expressão daquele ser é complemento nominal? Ora, porque daquele ser está completando nojo, e nojo é um substantivo. Então, se alguém pensasse ter nojo do que daquele ser objeto indireto, essa pessoa que fizesse assim não estaria observando que a relação do trecho daquele ser, do termo daquele ser preposicionado, está, na verdade, marcada por coesão com o nome. Já que não é verbo nojo, eu não tenho aí um objeto indireto. Mesma coisa aqui. A população está cansada desses malucos. Quando eu falo desses malucos, a expressão desses malucos não é um objeto indireto. Não é que a população está cansada do que desses malucos objeto indireto, não. Cansada é um adjetivo. O que vem posteriormente ao adjetivo aí, completando o sentido desse nome, que é um adjetivo, classifica-se como complemento nominal. Tudo bem? Agora veja que o grande problema desse tópico da análise sintática é fazer a diferenciação entre complemento nominal e adjunto adnominal. Então eu vou deixar marcado em vermelho o que vai funcionar como complemento nominal e em amarelo o que seria classificado como adjunto adnominal. Tudo bem? Veja, vídeos da internet, camisa sem patrocínio, cinema do Brasil. Nesses três casos, eu não tenho a mínima dúvida, nem preciso pensar. As três expressões preposicionadas em amarelo são classificadas como adjuntos adnominais, por um motivo. Elas estão relacionadas a substantivos nucleares que são concretos, vídeos, camisa, cinema. Então essas três expressões preposicionadas da internet sem patrocínio e do Brasil são classificadas como adjunto adnominal porque elas são aquelas do segundo tipo. Lembra que no comecinho desse vídeo eu disse há três tipos de adjuntos adnominais. O primeiro era uma palavra periférica, o segundo era uma locução, que é esse caso. Agora eu posso dizer, a locução típica de um adjunto adnominal é aquela ligada a um substantivo nuclear, como vídeos, como camisa, como cinema, que é concreto. Tudo bem? Então se o substantivo for concreto, o que vem depois preposicionado sempre funciona sintaticamente como adjunto adnominal. O problema nosso é quando o substantivo for abstrato. Porque quando o substantivo for abstrato, aí a gente vai ficar entre ser complemento nominal e ser o terceiro tipo de adjunto adnominal. Então, quando o substantivo é abstrato, eu vou precisar fazer aqui uma pequena operação que nos lembra a noção de agente e paciente. Tudo bem? Isso que eu vou fazer a partir de agora só vale para diferenciação de complemento nominal e adjunto adnominal no seu terceiro caso. Vejamos então. É possível que o complemento nominal apareça depois de um substantivo abstrato, na forma preposicionada. E é possível que apareça, então, um adjunto adnominal. Por isso, necessário é esse pequeno movimento que a gente vai fazer agora. Veja, quando eu falo explicação da teoria, por que esse explicação exige que eu pense um pouco? Explicação é um abstrato que indica ação, é o ato de explicar. Portanto, a expressão preposicionada, nesse caso aqui, eu vou ter que pensar. A teoria, que é a expressão preposicionada, é o agente da explicação ou é o paciente? Em outras palavras, a teoria explica, é o agente, ou é explicada, é o paciente? A teoria é explicada. A teoria, no caso, é o paciente da explicação. Por isso ela se classifica como complemento nominal. Mas por que é complemento nominal se é paciente? Porque o complemento nominal, como você viu anteriormente, é irmão gêmeo do objeto indireto, tanto é que a gente os confunde. Então, se o termo preposicionado for paciente de um substantivo abstrato, ele é complemento nominal, ele completa a ideia de explicação. Agora veja, fala do governante.
Preciso pensar também, porque fala é o ato de falar, é um substantivo abstrato. O governante é o agente da fala ou é o paciente da fala? O governante é aquele que age, falando, portanto ele é o agente da fala. Por isso, do governante está em amarelo. Classifica-se aqui como o adjunto adnominal. Isso só vale se o substantivo nuclear que vem antes da expressão preposicionada for um substantivo abstrato. Correção da redação. Pensa, a redação corrige ou é corrigida? A redação corrige é agente ou a redação é corrigida, paciente do substantivo correção? A redação é corrigida, por isso ela é um complemento nominal do substantivo correção. Ela completa o sentido do substantivo do nome correção. Manifestação dos estudantes. Os estudantes são o agente da manifestação ou o paciente da manifestação? Eles manifestam-se ou eles são manifestados? Eles se manifestam, portanto eles são o agente. Logo, nessa expressão manifestação dos estudantes, os estudantes estão fazendo a manifestação funcionando como adjunto adnominal. Se eu tivesse ainda contrabando de joias, pensa, as joias contrabandeiam ou são contrabandeadas? Agente ou paciente? Elas são contrabandeadas, portanto, complemento nominal. Agora, se eu tivesse decisão do aluno, foi boa a decisão do aluno. O aluno é quem decidiu, e se o aluno decidiu, ele é o agente do substantivo abstrato decisão. Logo, adjunto adnominal. Agora, para fechar, veja que em algumas circunstâncias nós podemos ter uma certa ambiguidade. Então pensa um pouquinho aqui. O massacre dos rebeldes assombrou o mundo. Esta frase, sem um contexto maior, me permite uma dupla leitura. Os rebeldes poderiam ter feito o massacre. Eles massacraram, eles foram o agente do massacre. Ou seja, eles seriam classificados sintaticamente como adjunto adnominal. Agora, os rebeldes poderiam ter sido massacrados. Eles foram o paciente do massacre, o alvo do massacre. Massacre é um substantivo abstrato, o ato de massacrar. Se os rebeldes foram o paciente do massacre, essa expressão preposicionada dos rebeldes seria classificada como complemento nominal. Agora, a lembrança do meu filho me emociona, eu tenho também a dupla possibilidade. Se eu me emociono porque o meu filho se lembra de algo e, portanto, o meu filho é o agente do ato de lembrar, a expressão do meu filho é uma expressão agente classificada como adjunto adnominal. Agora, se eu me lembro do meu filho e isso me emociona, é porque a expressão do meu filho, nesse caso, é o paciente da ação de lembrar. Logo, do meu filho, seria classificado como complemento nominal. Tudo bem? Finalizando, portanto, se eu quiser fazer uma diferenciação entre a função do adjunto e a função do complemento, eu posso observar esses itens. O adjunto adnominal pode ser assumido por uma palavra periférica qualquer que concorde com o núcleo substantivo. Então, olhando o título desse quadro, você vê lá complemento nominal, adjunto adnominal. Tanto a palavra nominal em vermelho como o adnominal em amarelo são classificadas aqui como o primeiro tipo de adjunto adnominal, porque as duas, nominal e adnominal, são adjetivos, sendo adjetivos são palavras periféricas que concordam com o substantivo nuclear. Um adjunto adnominal pode também ser representado por uma locução ligada a qualquer substantivo concreto. Se você tiver um substantivo concreto e depois uma locução em seguida, essa locução se classifica sintaticamente como adjunto adnominal. O terceiro caso de adjunto é que nos interessa, mas antes dele, vamos lembrar um pouco do complemento nominal, que é sempre um termo preposicionado, e se é complemento nominal, ele precisa estar ligado a um nome, a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Os itens 3, tanto à esquerda quanto à direita, é que nos exigem aqui um pouco de atenção. Será classificado como adjunto adnominal aquela locução ligada a um substantivo abstrato que funciona como agente da ideia expressa pelo substantivo. E será paciente, será complemento nominal, aquela expressão preposicionada ligada a um substantivo abstrato que receba a ideia expressa por esse substantivo abstrato. Portanto, quando eu tenho acompanhamos a conquista destes alunos, conquista é um substantivo abstrato. Destes alunos, essa expressão preposicionada se classifica como adjunto adnominal, porque os alunos são o agente da conquista. Eles, você, é que vão conquistar alguma coisa.
Quando eu digo acompanhamos a conquista daquelas vagas que está ligado à conquista é um substantivo abstrato, daquelas vagas é o alvo da conquista. Não é que as vagas conquistam alguma coisa, elas é que são conquistadas. Por isso é que se trata de complemento nominal. Valeu?